Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Parlamento Europeu, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que comece com uma saudação especial aos nossos oradores convidados, o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, e o anterior Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Há aproximadamente 30 anos, a 12 de junho de 1985, aqui no claustro manuelino dos Jerónimos, Portugal assinou o Tratado de Adesão à então CEE. A escolha do local marcou a dimensão histórica do momento, que pôs termo a um secular ciclo histórico e que abriu um novo ciclo de largo futuro. Como então disse o Primeiro-Ministro Mário Soares, a adesão à CEE constitui a consequência natural do processo de democratização da sociedade portuguesa iniciado com a Revolução dos Cravos em 25 de Abril e, igualmente, da descolonização que se lhe seguiu, a qual feita com um atraso de 20 anos em relação aos outros países europeus e, apesar dos traumas e desvios inevitáveis, nos permite hoje mantermos relações fraternas e fecundas com os países africanos de fala oficial portuguesa. Citei. A Mário Soares deveremos sempre a visão do pedido de adesão que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Medeiros Ferreira, formalizou em março de 1977 e devemos-lhe também a determinação com que os ministros Hernani Lopes e Jaime Gama concluiu as negociações do Tratado de Adesão em 1985. Com a adesão formal às Comunidades Europeias a 1 de janeiro de 1986, o nosso país embarcava então no mais audacioso e inovador projeto de integração económica, política e social do século XX, que se revelou capaz de assegurar a paz e a estabilidade no nosso continente e de garantir o bem-estar e o desenvolvimento económico, bem como a justiça social. Em nenhum outro período da nossa história, Portugal conheceu um processo de transformação estrutural e desenvolvimento económico, social e cultural tão acelerado como nestes últimos 30 anos. Os indicadores de desenvolvimento humano revelam o quanto Portugal avançou nestas 3 décadas. Igualmente notória foi a transformação do nosso tecido económico e social. Melhoraram-se decisivamente as infraestruturas, modernizou-se a administração, abriu-se a economia e aperfeiçoou-se o quadro competitivo. Valorizou-se a cultura, a educação, a ciência. A nossa participação no projeto europeu permitiu ainda um reforço da nossa voz no contexto internacional. Ao contrário do que muitos temiam, a condição de Estado-membro da União não nos diminuiu como pátria, nem nos fez perder a nossa própria história. Pelo contrário, é na Europa que a identidade singular de Portugal se afirma plenamente, com a sua história, a sua língua, a sua cultura, enriquecendo o projeto europeu, com a sua vocação universalista, a sua capacidade de compromisso e de negociação e a sua experiência multissecular de relacionamento com outros continentes, de que a comunidade de países de língua portuguesa e as comunidades portuguesas no mundo são a expressão mais visível. Por isso, na Europa nunca fomos só Portugal. Foi com as nossas presidências que se realizaram as cimeiras União Europeia-África e as primeiras cimeiras da União Europeia com a Índia e com o Brasil, assim como foi alargado o espaço Schengen a todos os novos Estados-membros do leste europeu, porque ninguém podia compreender melhor do que nós o valor que a liberdade de circulação tinha e tem e terá sempre após décadas de isolamento. Esta capacidade nacional tem sido, aliás, reconhecida pela forma como os comissários portugueses têm sido confiados
grandes desafios europeus, como a construção do espaço europeu de liberdade, segurança e justiça, com António Vitorino, ou, hoje em dia, a decisiva pasta de investigação, ciência e inovação com Carlos Moedas, culminando, obviamente, na dupla presidência da Comissão Europeia, sucessivamente desempenhada por José Manuel Durão Barroso. Ao longo destas 3 décadas, Portugal soube conquistar um lugar central no processo da construção europeia, contrariando a sua posição geográfica de periferia da Europa. Fê-lo através da participação convicta nos principais momentos de aprofundamento da construção europeia, do mercado único ao espaço Schengen, da União Económica e Monetária à União para a Energia. Fê-lo através do rigor, do empenho, da seriedade e da competência técnica dos nossos diplomatas, dos quadros da nossa administração pública e dos portugueses que são funcionários das instituições. Fê-lo na continuada visão política dos sucessivos governos ao longo destes 30 anos, com especial destaque, naturalmente, para os momentos em que, sob a liderança de Aníbal Cavaco Silva, António Guterres e José Sócrates, Portugal assumiu de forma exemplar, em 1992, em 2000 e em 2007, as suas 3 presidências do Conselho da União, a última das quais incontornavelmente marcada pela conclusão do Tratado de Lisboa, que permitiu inscrever o nome da nossa capital na história da integração europeia. Em 1986, Portugal e Espanha foram o 11º e o 12º Estados-membros a aderir à então CEE. Esta entrada de mão dadas, que apagou desconfianças escolares e reforçou laços entre os 2 países ibéricos, agora e para sempre parceiros privilegiados. Desde então, já aderiram à União mais 16 Estados, o que constitui um sinal bem claro da capacidade de atração e da vitalidade do projeto europeu, que tem sabido alargar-se em resposta aos anseios dos povos que desejam aceder a novos patamares de bem-estar e também a consolidar os seus processos de transição democrática. Um balanço do passado não dispensa, contudo, uma reflexão sobre o presente e um olhar sobre o futuro. E são grandes e complexos os desafios que hoje colocam à União Europeia, das alterações climáticas à estagnação económica e o desemprego, da ameaça terrorista à conclusão da arquitetura da União Económica e Monetária, da gestão das crises das migrações e o afluxo dos refugiados. Tais desafios põem à prova a coesão e a solidariedade europeias. Mas é precisamente perante as crises e as ameaças que o valor acrescentado da construção europeia, maior do que a mera soma das suas partes, mais se revela como um bem inestimável e insubstituível. As ameaças ao modelo e projeto europeus recomendam mais e não menos Europa. A uma ameaça na fronteira externa não se responde fechando as fronteiras internas à livre circulação. Responde-se com mais união na vigilância da fronteira que hoje nos é comum. Aos efeitos assimétricos da moeda única, não se responde com o regresso às moedas nacionais, mas com um novo impulso à convergência e o reforço da coesão. Hoje, mais do que nunca, Portugal deve afirmar-se como agente ativo das políticas europeias e não como simples beneficiário passivo dessas políticas. Citando o Presidente Juncker, não é aceitável que os países da União Europeia sejam divididos entre aqueles que dão e aqueles que recebem. Num projeto desta dimensão, que tem na coesão solidária o seu cimento unificador, todos estão dependentes de todos, como a crise da zona euro, o enorme fluxo de refugiados,
ou a ameaça do terrorismo bem demonstram, pelo que devemos mostrar-nos ativos na promoção da solidariedade e da coesão, como valores essenciais do projeto europeu, por igual partilhado pelo conjunto de Estados iguais entre si. A presença entre nós de Martin Schulz não é só expressão do seu amor a Portugal, da sua admiração pela nossa história, do seu interesse profundo pelos nossos escritores e poetas que descobriu na sua antiga vida de livreiro. Ele é o presidente da instituição representativa dos cidadãos da União, expressão da nova dimensão europeia da democracia que a união política exige. É essencial compreendermos esta nova dimensão. O debate político, o confronto de soluções, a escolha de alternativas, o voto em famílias políticas, já não se faz só no espaço nacional. Hoje tem também lugar à escala da Europa. Por isso, ser pró-europeu não é nem pode ser renunciar à busca de alternativas, nem aceitar um pensamento único, nem ceder à inevitabilidade do que foi decidido pelas instituições em Bruxelas, como se estas instituições não fossem representantes dos cidadãos, como é o Parlamento Europeu, representantes dos governos democraticamente eleitos em cada Estado-membro, como é o Conselho, ou representantes de uns e de outros, como é a Comissão. Como já em 1985 afirmou Mário Soares, a Europa das comunidades, para nós, não será tão só um mercado comum de bens e serviços. Vemo-la como um espaço de liberdade, de respeito pelos direitos do homem e de humanismo, mas também como uma identidade política autónoma e coesa. A Europa não é, por isso, o espaço da não-política e do funcionalismo tecnocrático. Hoje, a crise que está na ordem do dia é a do terrorismo. Mas na urgência de lhe responder, não podemos ignorar que o drama dos refugiados não está ainda resolvido, nem acordar em esquecer que a União Económica e Monetária ainda não está concluída e que nem sequer as verdadeiras causas da crise da zona euro foram ainda debeladas. A Europa não pode prosseguir de urgência em emergência, deixando por responder aos efetivos anseios dos seus cidadãos de mais segurança e maior liberdade, de mais crescimento e melhor emprego. O verdadeiro grande desafio que a Europa hoje enfrenta não é o das crises difíceis, temos de reconhecer que tem pela frente, seja no quadro do euro, seja na gestão da sua fronteira externa. O verdadeiro desafio é conseguir encontrar as soluções necessárias no âmbito de um processo democrático supranacional que envolva os cidadãos e responda aos seus anseios. Para diminuirmos a distância entre os centros de decisão europeus e os destinatários últimos das políticas europeias, temos de passar da Europa das chancelarias à Europa dos cidadãos. Porque só trazendo os cidadãos para o centro das políticas europeias, fazendo-os participar da construção europeia, podemos garantir a solidez de um projeto que tem que ser assumido por todos os cidadãos da Europa. Os atuais tempos de incerteza assim o exigem. Devemos isso aos nossos jovens, às nossas famílias, aos nossos trabalhadores, às nossas empresas, às nossas comunidades locais, à nossa sociedade civil. Mas devemos isto, sobretudo, à nossa história e à nossa vocação. Lembrando Fernando Pessoa, não somos do tamanho da nossa altura, mas sim do tamanho do que vemos. E é do alto do nosso empenho e da nossa esperança que vemos o futuro de uma Europa melhor.
Uma Europa que continuará a ter em Portugal um membro credível e empenhado, convicto da solidez e atualidade dos ideais de Schuman, de Jean Monnet, de Adenauer, de De Gasperi, dos pais fundadores que nos legaram uma obra magna que nos cabe cumprir e integrar nos novos tempos que são os nossos, com o indispensável envolvimento ativo dos cidadãos europeus, incluindo os cidadãos portugueses, que já no já distante dia 1 de janeiro de 1986 viram finalmente concretizar-se o tão ansiado regresso à Europa. Concluo de novo e sempre com Mário Soares. Nos 8 séculos da sua história, Portugal conheceu épocas semelhantes àquela que hoje vivemos. Épocas em que um desafio nacional inelutável foi capaz de galvanizar a nação. E é disso que se trata hoje de novo, quando já não há novos mundos a descobrir. Posso mesmo acrescentar, não há novas uniões a aderir, mas continua assim a haver homens e condições de vida a transformar e a melhorar. É por tudo isto que nós estamos satisfeitos de, ao fim destes 30 anos, podermos reafirmar aqui a nossa vontade de permanecer e continuar a animar o projeto europeu. Muito obrigado.